Deus seja louvado, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Só Ele é digno. Nós queremos falar nesta noite sobre um tema palpitante, mas tão palpitante e às vezes tão pouco entendido pelas pessoas. As pessoas às vezes fogem. Eu quero falar sobre cura total. E a cura total, ela envolve o quê? Nós vamos ver nessa noite. Eu quero me basear, uma das passagens que fala sobre cura total, nós vamos ler Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. 4 versículos apenas, 10, 11, 12 e 13. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 13. Diz assim: aconteceu um certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos, grife na sua Bíblia, ou anote, 18 anos, por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Eu creio. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que quando abordamos esse tema, muitas coisas nos fazem desviar a nossa atenção, às vezes ficarmos céticos, mas eu peço que o Teu poder seja maior nessa hora, neste momento, e que venha sobre nós, nos capacitando para dizer e nos capacitando para entender. Senhor, que cada uma pessoa aqui, e cada uma pessoa ao alcance da nossa gravação, possa dizer: eu quero isso para a minha vida, e eu não quero depois, eu quero agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, não sei quantos perceberam, mas nessa leitura aqui, Lucas deixa claro aquilo que ele está narrando. Primeiramente, ele deixa muito claro que Jesus não está apenas interessado numa cura física, na cura do corpo. Nós vemos também aqui que essa era uma enfermidade causada por Satanás. Nem todas são. Toma um banho quente, 40 graus. Esse frio dá vontade de tomar um banho de 40 graus. Tem um irmão aqui que fala: não, pastor, tem que tomar banho frio. Eu falei: mas você é militar, você pode tomar banho frio. Mas toma 40 graus. Aí agora eu vou de peito aberto, eu vou com uma blusinha fina, uma camisa, e vou lá nesse frio e tal. Você está pedindo para ficar doente, irmão. Então, não foi Satanás. Você ficou gripado, pegou uma pneumonia? Não, não foi Satanás. Foi em consequência dos seus atos, não é verdade? Mas essa era uma enfermidade. Nós vamos ver como o inimigo tem legalidade sobre a nossa vida. Como nós damos, aliás, só nós podemos dar legalidade. E só nós podemos fechar essa legalidade. Obviamente, não com o nosso poder, mas com o nosso querer. Nossa decisão: não, eu não quero dar legalidade para isso. E não, a Bíblia não diz as razões, mas diz que era uma enfermidade causada por Satanás. Está aqui, no versículo, por exemplo, no versículo 16, que eu não li: sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar? Quando eles chamaram a atenção: mas o senhor está curando num sábado e tal, mas qual o motivo que não se liberta num sábado? Mas também no trecho que eu li,
diz no versículo 11 que havia 18 anos que ela era escravizada por um espírito de enfermidade. Esse espírito não é de Deus, porque o Espírito de Deus não causa enfermidade, ele causa cura, ele causa libertação. Então, se ela vivia escravizada 18 anos, alguma coisa nessa mulher tinha feito com que ela desse essa liberdade. Não vamos entrar nesses detalhes, embora nós possamos dizer, e durante a palavra, nós diremos quais são algumas coisas, o que nos faz dar legalidade a Satanás. E antes que as pessoas pensem assim, não, mas eu nunca fui possesso do demônio, você não precisa ser possesso, você pode ser influenciado, ter a sua mente completamente influenciada e pode ter as suas ações dominadas. Você pode gostar das coisas que o inimigo traz na sua vida e ali pode te causar sérias enfermidades. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que nós andamos assim, muito preocupados com uma coisa que vai ser renovada, quer queira você ou não. Se você é de Jesus e você é doente, se você não for curado, quando Jesus voltar, você ganhará um corpo novo. E nós, às vezes, damos muito mais valor a isso do que a cura da alma, a cura do espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há base bíblica para nós dizermos que você pode estar enfermo do corpo, mas também pode estar enfermo da alma e pode estar enfermo do espírito. Como enfermo do espírito? Segura aí que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ir além da doença física, nós precisamos abranger a restauração de todas as áreas do nosso ser. São muitas as razões que nos fazem adoecer do corpo. Em Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto, e um coração triste, quem pode completar para mim? Seca os ossos. Câncer. Seca os ossos. Então, nós começamos a ver aqui uma das coisas, um coração triste, um coração amargurado, um coração que deixa entrar por brechas, deixa entrar amarguras, tristeza, rancor, isso tudo pode causar um desastre na nossa vida. E quais são as dimensões da cura total? Primeiro, precisa haver uma restauração do relacionamento com Deus. Em Isaías 59:2 diz que o pecado é como uma barreira. Ele diz, em 59:1 ele diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, surdos, para que não possa ouvir, mas, versículo 2, o vosso pecado, a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Eu gosto sempre de frisar, você já me ouviu falar isso algumas vezes, não faz separação entre Deus e vós, mas faz separação entre vós e Deus. Isso é uma decisão que nós tomamos. Deus não define, eu vou me separar de você. Ao contrário, ele diz, aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele, mas aquele que se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele. Está na Bíblia. A obra de Cristo na cruz, Romanos 5:8, diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Marcos 16, 17 e 18, fala sobre a queda de cadeias e opressões. Quando ele diz que nos enviarei vocês imporão as mãos, as pessoas ficarão libertas, os doentes serão curados, nós exerceremos um poder de libertação na vida daquelas pessoas que estão, de alguma forma, enfermas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e eu estou querendo esse episódio dessa mulher, vamos avaliar isso,
Satanás entra de mansinho, normalmente ele faz isso, e vai fazendo a sua obra sem que percebamos. Se ele der muito na cara, a gente se assusta. Se ele chegar para qualquer um de nós, principalmente nós, e essa mulher aqui, segundo Jesus, ela era uma filha de Abraão. Aqui, se você continuar lendo, você vai ver que no versículo 16, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Que coisa interessante. E o inimigo, se ele chegar com uma coisa assim muito abrupta, muito escancarada, nos assusta, diz, o que é isso? De jeito nenhum, Deus me livre, sai daqui, praga. Mas ele chega de mansinho, com coisas muito sutis, que aparentemente não fazem mal algum. São coisas que você às vezes até diz assim, isso aí é muito difícil, isso é uma linha tênue. Depois que apareceu essa palavra, essa frase, uma linha tênue, todo mundo disse, mas aí sabe o que é? É uma linha tênue, ou seja, mas você, se tem o Espírito Santo, você tem capacidade de discernir espíritos. A santificação, então, ela precisa ser diária, porque o inimigo não entra de uma hora para outra, ele vem devagarzinho, ele vem chegando, primeiro ele fica espreitando, ele fica vendo oportunidades em você, ele vê se você é adepto de algumas coisas que partem dele, são dele, ele vê se você é receptivo a algumas coisas, ele fica olhando ali. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos. Se você tem o hábito de mentir, abra o olho, porque você é uma presa fácil para Satanás. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que ele mente o tempo todo. Eu até uma vez falei aqui, né? Quando o diabo disser para você, eu estou aqui dentro, é porque ele está lá fora. Se ele diz, eu estou aqui fora, é porque ele está aqui dentro. É preto, é porque é branco. Está escuro, é porque está claro. Porque ele é mentiroso. Ele mente o tempo todo. Então, exemplo disso, você começa com mentiras, aparentemente, mentiras, eu não sei onde inventaram isso, é mentira santa. Conhece mentira santa? Se o pai da mentira é o diabo, tem diabo santo. Deve ter. Porque não é possível. Mentira santa. É aquela mentira que a gente acha que não faz mal a ninguém. Eu falei porque, na verdade, eu queria ajudar uma pessoa. Então, eu falei uma mentirinha. Quando o diabo percebe que você tem o hábito de mentir, você é uma presa fácil. Você pode ter certeza. Se você é uma pessoa, não se assustem, tá, irmãos? Nós vamos sair daqui hoje com o sermão completo e orar pelas vidas que precisam. Se o diabo percebe que você é muito medroso, não que você não tenha que ter medo. Sabe que quando eu chego na frente de um leão, eu fico com medo? Eu não sei você, mas eu fico. Isso é responsabilidade. Um leão, quando ele faz, para mim, eu já, não é verdade? Mas a pessoa que tem muito medo de tudo, mas mais do que isso, ele verbaliza que ele tem medo. Eu sou muito medroso. Eu tenho medo de tudo. Não, mas eu tenho medo de tudo. Nossa, como eu tenho medo. E o diabo fala, essa pessoa tem medo. E eu vou fazer careta para ele, ele vai ficar com medo. Eu vou entrar na vida dele pelo medo. Se você tem o hábito de fazer fofoca, aqui na igreja ninguém tem, graças a Deus. Você que está nos ouvindo pela pregação, eu pastorei uma igreja que, graças a Deus, nós não temos fofoqueiros mais. Né? Graças a Deus. Se você tem o hábito de fazer fofoca, de ficar falando, o diabo disse assim, esse é um futuro agente meu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o diabo pode não ser sábio, e não é, mas ele é astuto, ele é ardiloso de guerra, ele é sutil, e ele começa chegando e diz, onde eu posso chegar? E a mesma coisa aqui, se eu vou contar uma fofoca para vocês dois que estão aqui na frente, e vocês dizem, não, pastor, não gosto de ouvir isso. Aí eu vou para ali e digo assim, olha, quero te contar uma, é a mais nova, está sabendo? Aí você diz, não estou sabendo e nem quero saber, não me interessa. Aí eu vou no terceiro,
eu não achei ouvidos para fofoca. Mas se eu acho uma plateia, conta, mas tem mais uma. Eu vou exercitar isso. Daqui a pouco eu tenho uma turma. Gente, às vezes nem vou precisar de fazer. A pessoa mesmo diz assim, e aí, qual é a nova de hoje? Não é verdade? São atitudes que nós precisamos vigiar, porque isso causa enfermidade na nossa vida. Porque o inimigo pode entrar e você, não, mas eu não sou tão fofoqueiro, eu faço só 10 por semana, ou 10 por mês. Mas uma só é o suficiente para você ser um agente em potencial. Eu não quero dizer que toda pessoa que faz fofoca está endemoniada, não. Mas também ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí também você não vem me convencer com isso, né? Mas é um agente em potencial, ou seja, ali tem um cliente. Ali o inimigo disse assim, quando eu precisar de fazer alguma coisa, eu já sei em quem eu vou chegar. E às vezes nós ficamos cegos quanto às nossas ou à nossa enfermidade. Por quê? Nós achamos que tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente com esse problema, tem tanta gente assim, meu avô era assim, meu pai era assim, meu irmão é assim também, isso é genético, eu também sou assim. Não, meu irmão. Não. Uma vez eu vi um pastor falando uma coisa, eu nunca pensei nisso, já há muitos anos atrás, né? E ele falando assim, não, isso é hereditário. Mas de como, se eu sou filho de Deus e Deus não tem essas coisas? Nós temos que agir dessa forma. Ah, não, mas olha, pastor, a ciência... Sim, mas a ciência diz que é possível, sim. Você, o seu pai teve uma coisa, o seu irmão teve, na família, eu chego lá, o médico pergunta, já teve isso na família? Já teve? Já teve. Então, você abre o olho, você já abri, já orei a Deus, já fechei o olho, e em nome de Jesus eu não quero ter, não vou ter, e vou tomar posse disso. Agora, não vou sentar, eu vou tomar os remédios que preciso, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, tá? É porque que os médicos precisam ganhar dinheiro aí também. Amém ou não amém? Amém. Cadê os médicos da igreja? Fala amém. Amém. E às vezes nós nos acostumamos. Por que nos acostumamos? Porque dá trabalho buscar a libertação. Às vezes nós temos um pecado de estimação. O que é um pecado de estimação? Sem coragem de descartar aquele pecado. Eu não sei quantos aqui na igreja, de vez em quando abre o seu armário e diz assim, poxa, essa roupa, ela já está comigo há 8 anos, já está até mas eu gosto dela. Ah, eu gosto, então não vou dar para ninguém não, nem vou colocar fora. E ali você compra uma nova, a nova fala, dá licença, eu quero entrar nesse armário, não tem espaço, o armário está abarrotado de roupa. Mas você tem um ali de estimação que você não quer tirar. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de uma meia que ele tinha, e a mulher dele falava, a meia é furada. Eu falei, mas ninguém vai ver, eu estou com sapato. Mas eu gosto dessa meia, essa meia é confortável. Até que um dia que ele chegou num lugar assim, onde tinha muita gente, quando pediram para tirar o sapato, ele ficou de estimação. Às vezes nós temos roupa de estimação e não queremos descartar. Assim também temos pecado de estimação. O pecado de estimação é aquele pecado, aquela coisa errada que nós fazemos, que achamos que não prejudica, já acostumamos com aquilo. E eu fico imaginando, quanto tempo essa mulher tinha isso? 18 anos. E onde ela estava? Na igreja. A Bíblia não diz, mas se ela fosse uma visitante, eu tenho quase certeza que a Bíblia diria, entrou ali uma visitante que nunca tinha entrado, mas pelo que narra, ela já estava acostumada. Então uma coisa, além de eu me acostumar com a minha enfermidade, as pessoas que estão ao meu redor se acostumam com a minha enfermidade. E passam a adular a minha enfermidade. Ou seja, arranjando steps, arranjando cunhas, arranjando coisas para que eu possa conviver com aquela enfermidade. Eu dei um exemplo aqui, acho que foi domingo passado, de uma moça que a gente estava orando, que o marido tinha separado, e uma moça nova, os 2 crentes, ele era ministro do louvor, falei isso aqui, até que ele saiu de casa e a gente estava orando, ela estava perdendo a esperança e arranjou um agente de Satanás, uma amiga dela,
agente de Satanás. Que o que pode chegar nela é uma amiga dela, que tem a liberdade com ela, para dizer, olha, você é nova, bonita, arranja outro, larga isso, larga esse cara não te merece. E nós orando a pedido dela para que o marido voltasse. E ela veio dizer para mim, pastor, eu recebi esse conselho, eu falei, você é do capeta. A menina lá, amiga dela, soube e ficou meio brava comigo, né? Mas antes ela fica brava do que o Espírito Santo fica bravo comigo. Então a gente já, eu quero ajudar, vamos colocar um jeito de você conviver com essa enfermidade. E nós acostumamos. Como é que nós acostumamos, irmãos? Nós acostumamos vendo a pessoa sofrer. Você está sofrendo, o que está com... então, o que melhora isso? Isso aqui só melhora com remédio tal. Corre lá, compra um remédio. Será que nós não temos coragem de dizer assim, em nome de Jesus, você vai tomar o remédio, mas eu quero orar por você. Então, vamos quebrar essa maldição. Não é possível. Eu estou falando de coisas que eu já vivi, na minha vida e ministrando sobre outras vidas. Eu não estou aqui inventando, eu não estou aqui dizendo uma coisa utópica. Você já orou por isso? Quantas vezes, mais de 5, pelo menos, que eu me lembro, eu encontrei pessoas que disseram assim, olha, eu não sei, lá em casa, minha tia, aconteceu isso, e aí o marido dela morreu. E o primo, não sei o quê, morreu. E o avô, não sei o quê, morreu. Eu falei, você já parou para pensar que isso é uma maldição hereditária? É um demônio familiar? Já oraram por isso? Nós temos que orar. Nós não temos que ter medo de fazer isso. Isso chama-se libertação. Mas a gente acostuma com o problema dos outros e convivemos. Isso está tão sério, irmãos, que nós estamos começando a nos acostumar com as pessoas que pregam aquilo que a Bíblia fala de diferente com relação ao sexo do homem e da mulher. Temos que apoiá-lo, pastor. E a forma de apoiar é pedir que o Senhor cure. E não fazer coro. Não arranjar um jeitinho. Não arranjar uma turminha. Vamos ficar ali. Nós amamos, porque Jesus é amor e Ele ama todos. Assim acontece com todas as pessoas que precisam de alguma cura. Isso chama-se confrontar em amor. E nós precisamos de confrontar. Mas também, nós temos a mania de dizer, pastor, ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes. Uns nasceram para sofrer. Isso está em qual Bíblia? Não, mas ele sofre desde... Mas aonde diz que ele... Deus falou, eu vou criar aquele ali, mas aquele eu vou pichar uma maldição nele, ele vai sofrer até o fim da vida. Não está em lugar nenhum. Quem nasceu para sofrer? Você pode ter algum percalço na sua vida, alguma coisa, mas ninguém nasceu para sofrer. Então a minha Bíblia é diferente, o Deus que eu sigo é diferente. As propostas de Deus para a minha vida é isso. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida mais ou menos correta, é isso? A vida em abundância. Embora haja pessoas que vão sofrer alguma coisa, mas cuidado com o tipo de sofrimento que você está adotando para a sua vida. Repito, há pessoas que morrerão com a enfermidade do corpo que tem, ou um aleijão, alguma coisa assim, uma deficiência, ou então um problema. Na Bíblia temos exemplos de pessoas que não foram curadas, mas que foram salvas. Isso não é um alento, pastor, mas eu queria ser salvo, mas também queria ser curado. Sim, você tem esse direito de pedir isso a Deus. Mas eu estou dando aqui os caminhos, que não adianta você pedir a Deus para pintar essa parede que mofou e saiu água, sem antes saber o que está por trás daquela parede ali, se tem algum cano vazando. Senão não vai adiantar. Então, se você não pedir a Deus e não se colocar diante de Deus, para que Deus aprume a sua vida, às vezes em detalhes tão pequenos. Se você não fizer isso, é inútil você ficar orando, Senhor, me cura, porque Ele não pode ir contra a palavra dEle.
Ele pode te curar, ele tem esse poder, mas ele não tem prazer, a menos que ele veja que ele vai te curar antes de você consertar, porque ele sabe que você vai consertar, porque ele leu isso no seu coração. Mas não é o correto. Nós estamos aqui para sermos azeite especial de cura. Essa é a função do povo de Deus. Em Mateus 10, 8, ele diz: curai enfermos, purificai leprosos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Essa tem que ser a vida nossa, tanto para nós, quanto para aqueles sobre os quais ministramos. Vamos voltar ao texto. A mulher era encurvada, doença do corpo. Ela andava com o corpo assim. Eu não sei o grau, se era assim, ou se era assim, não sei, mas ela era encurvada. E aquilo incomodou a Jesus, o corpo. Mas Jesus, olhando para ela, disse: eu preciso dar a ela uma cura total. E nós vamos ver aqui as três curas. A cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Porque nós somos, como o pastor Augusto hoje estava falando aqui, nós somos um ser tricotômico. E aqui está um dos exemplos, onde eu li 1 Tessalonicenses 5, 23, dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. E o Senhor quer que nas três nós estejamos bem. Essa enfermidade, e pode ser qualquer outra, você pode não estar com influência maligna. Eu dei o exemplo saiu, pegou uma pneumonia porque estava com banho quente, ou outra coisa, ou comendo errado, ou fazendo alguma coisa fora do que o seu corpo precisa que seja feito, e você adoeceu. Pegou aí uma bactéria aí na rua, enfim, que não tem a ver com o demônio. Não necessariamente. Você precisa ser curado. Então essa mulher tinha uma enfermidade. Ela não foi feita assim. Aliás, antes de 18 anos, ela não era assim. E Jesus então vem, impõe as mãos sobre ela. E a primeira coisa que ele fala, e ele sabia que ela tinha a influência, um espírito de enfermidade, então só pode ser espírito maligno. Ele impõe a mão sobre ela para curar as três coisas, como diz o mineiro, de uma vezada só. As três coisas de uma vezada só. Se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Essa mulher já tinha se acostumado, as pessoas que estavam na igreja tinham se acostumado, mas Jesus, quando olhou, disse assim: isso não é o normal. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, ele impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou. A primeira coisa que Deus fez, curou o corpo dela? Não, foi a visível. A primeira coisa que Jesus fez foi expulsou o demônio da vida dela. Libertou aquele demônio. Amados, Deus pode curar o seu corpo físico, mas dependendo do que causou a sua enfermidade, ela pode voltar. E ela pode voltar mais grave. Dependendo daquilo que você tenha feito para que a enfermidade te alcançasse, ela pode voltar. Se não for tirado, como eu disse do cano, se não for sanado o problema, a raiz original daquilo ali. A primeira coisa que Jesus fez, ele expulsou o demônio. Pela sua palavra, quando ele disse: você está endireitada, o demônio, vamos imaginar que o demônio falou assim: bom, para ela estar endireitada, eu não posso estar aqui. Quero ver se ela vai ficar. E quando ela ficou, eu não tenho lugar aqui. Queridos, quando Jesus entra com a sua palavra, o diabo não pode estar, ele não fica no mesmo lugar. Ele pode tentar fazer, pode tentar chegar perto, mas é impossível. É impossível. Então, ele cura libertando, mas ele cura o corpo
e automaticamente Ele cura a alma. Você pode me dizer que essa mulher era uma mulher feliz? E a alma trata das nossas emoções, da nossa alegria, do prazer. Você pode me dizer que essa mulher, embora fosse à igreja, embora ela estivesse lá, ela era uma mulher feliz? Não. Era uma mulher que tinha alma alegre? Não. Isso pode estar ocorrendo com alguém aqui nessa noite? Alguém que está ao alcance da nossa gravação? Já vimos aqui na própria Shalom, eu já vi em várias igrejas por onde eu passei, pessoas que estão aqui, pastor, mas isso não é bíblico? Claro que é. Quando Deus fala para Moisés, lá no monte onde a sarça estava queimando, e ele se aproxima, e ele conversa com Moisés, e diz assim, eu quero que você vai libertar, que povo? Que povo? Vocês lembram, irmãos? Que povo que ele falou para libertar? Os cananeus, foi isso? O meu povo. Tem ouvido o gemido do meu povo. Era povo de Deus e estava escravizado no Egito. Então é possível, por quê? Por causa dessas coisas que eu falei antes, da gente achar, não, mas é assim, eu tenho que viver assim, é assim mesmo, vamos orando, deixa assim, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe por que você tem que estar doente, Deus te botou essa doença para tratar com a sua vida, pode ser, que Deus permitiu entrar uma doença, para Ele tratar com você, mas não para Ele ficar adulando você até o fim, e você viver escravizado, claro que não, então é possível que você esteja aqui nessa noite, precisando de uma libertação, das mais simples possíveis, que pode virar uma opressão muito grande. Uma coisa puxa a outra. Eu costumo dizer, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito e já é alcoólatra, ele não há na história, não há na ciência, não há em lugar nenhum que me diz, fulano é alcoólatra. Como é que ele começou? Ele começou bebendo 12 litros de cachaça num dia. Não há essa hipótese, irmãos. Primeiro que o organismo dele não aguenta. Ele vai beber um copo, depois ele vai beber 2 copos, depois ele vai beber um litro, depois vai beber 2 litros. Fulano é um mentiroso de marca maior. Ele contava uma mentira, depois ele passou a 3, depois ele passou a 5. Agora ele não sabe falar, não sei mentir. É o hábito. Então essas coisas precisam ser retiradas. E nós precisamos admitir que nós dependemos disso, que nós estamos carentes dessa ajuda de Deus. Deixa eu te dar 30 segundos ou menos, para você no seu lugar, falar, Senhor, eu estou me lembrando aqui, o pastor está falando ali, embora ele não tenha citado nenhum exemplo, mas eu estou me lembrando, eu tenho esse hábito que me aprisiona, seja qualquer que seja, e eu não quero ser um agente de Satanás, eu não quero ser um cliente em potencial. Falei com ele agora, estou te dando essa oportunidade de, no seu lugar, você falar com Deus, Senhor, eu quero ser liberto, me ajuda, Pai. Eu nem sabia que eu tinha isso, pastor Isaías está falando e agora veio na minha cabeça, não veio, o Espírito Santo te trouxe, não veio, não caiu do teu colo, o Espírito Santo está te lembrando, você tem isso, você precisa se libertar antes que seja tarde. Amém? Falou com Deus? Amém. A terceira coisa que foi liberta, que foi restaurada, foi o Espírito. Tudo ao mesmo tempo. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou, mulher, estás livre da sua enfermidade. E antes ele diz, de uma mulher que era enferma, colocada por Satanás. Você está livre do seu mal, seu mal de possessão. O seu corpo vai endireitar. E agora falta a terceira coisa que eu vou restaurar em você, é o seu espírito. Nós aprendemos aqui na igreja que o Espírito é o único canal que Deus fala conosco.
É através do Espírito, do nosso, não o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo fala com o meu Espírito, fala com o teu Espírito. Cada um de nós tem um Espírito. O seu Espírito, Márcio, é o Espírito do Márcio. Mas eu sou casado com ela, dá para fazer um Espírito só? Somos uma só carne. Vocês são uma só carne, mas você tem um Espírito que fala com Deus, e ela tem um Espírito que fala com Deus, eu tenho outro. E Deus precisa restaurar. E Deus restaura na mesma hora. 3 de uma vezada só, como diz o mineiro. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e ficou alegre, alma, e passou a glorificar a Deus. A terceira restauração da cura total é a restauração da nossa adoração. No Raiz, nós abordamos, a menina deu aqui o testemunho hoje, a Priscila, nós abordamos 4 pontos. O último ponto que nós abordamos, pastor Augusto é quem traz essa palavra, sobre os altares, sobre a adoração, sobre nós. Vale muito a pena, você que não fez o Raízes, precisa fazer. Como membro dessa igreja, você, mais cedo ou mais tarde, nós vamos jogar o laço em você, vamos te trazer na força, na marra, você vai fazer, precisa fazer. Mas se você, porventura, não fizer, você tem direito a ter acesso a essa informação e a adoração. Por que ela é tão importante? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que lá no céu nós adoraremos o tempo todo. Isso aí é um entendimento um pouco equivocado de alguns que acham que vamos ficar lá no céu assim, aleluia Deus, Deus seja louvado, Deus. Aí a pessoa fulano, pera um dia, aleluia Deus, aleluia. Não, mas o tempo todo a nossa vida vai ser uma vida de adoração. O tempo todo nós vamos olhar coisas e vamos dizer, bendito seja Deus. E se você falar assim, mas sobrou para nós, não, os anjos já estão fazendo isso há muito tempo, e a Bíblia diz que eles estão o tempo todo lá falando, santo, santo, santo. Quando o meu canal com Deus está obstruído, todas as coisas que vão resolver na minha alma e no meu corpo, estarão obstruídas, porque eu passo a buscar substitutivos. Quando eu não me satisfaço por ser um crente, eu vou buscar respostas em outros ambientes, em outros lugares. Quando eu não estou feliz de estar com os meus irmãos, eu vou buscar pessoas do mundo. Quando eu digo do mundo, são pessoas que não estão no mesmo nível, no mesmo grau de fé, ou na mesma doutrina de fé. Eu vou buscar porque eu não posso, o ser humano não foi feito para viver sozinho. E um dos sinais que você pode precisar de libertação é se você gosta de estar muito sozinho. Porque isso é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que nós estaremos em comunhão no céu o tempo todo. Ele vai levar uma multidão, só não vai levar quem não quer ser levado. Então, se você tem o hábito de ficar trancado, sozinho, num quarto escuro, você está fazendo treinamento para morar no inferno. Perdão, irmãos. Mas é a Bíblia, se vocês querem um pastor que diz, vai dar tudo certo, vai tudo bem, dá 2 glórias aí, vai chegar bênção para você. Quem quer bênção essa semana, levanta a mão, já está chegando, vai chegar na porta. Irmãos, isso é muito fácil, porque é a mensagem mais fácil de ser pregada. Mas a mensagem difícil é dizer, cara, toma jeito na sua vida. Você está se enganando a si mesmo. Você está perdendo tempo. Você está deixando de receber as coisas maravilhosas de Deus, porque o seu espírito está obstruído, e Deus não pode falar contigo. Aquela mulher tinha uma vida normal, aparentemente, religiosamente falando, tecnicamente falando, ela era normal, ela ia à igreja, ela tinha pessoas, quem sabe amigos, quem sabe dizer assim, fulano, ajuda aqui a trocar essa lâmpada. Ela disse, eu não posso não, então tá, eu vou trocar para você. Ela só, não, mas você tem que dar graças a Deus, não é? Toda vez que alguém perdeu alguma coisa no chão, você vai ser a primeira a achar.
coisa boba. Nós nos acostumando com defeito, ou com a dificuldade das pessoas. Ela costumava ir à igreja, ouvia os ensinamentos, cumpria com sua obrigação de crente religiosa. E Jesus disse, mas ela é uma filha de Abraão. Ela andava encurvada, ela olhava só para baixo, ela não podia andar de cabeça erguida, ela não podia adorar, que ela não tinha prazer, a alma dela estava angustiada, ou alguém gosta de ser encurvado, devia sentir dores, devia incomodar. O olhar para baixo, podemos fazer uma analogia diferente daquilo que Deus fala, por exemplo, em Colossenses 3, versículo 1 e 2, ele diz que nós temos que buscar as coisas do alto. Olha para cima, olha para Jesus. E isso não estou dizendo que uma pessoa que está doente faça assim, ele não possa olhar para Jesus. Eu estou fazendo uma comparação. Por que que Jesus endireita essa pessoa? Se não, eu vou expulsar esse demônio, vou deixar você assim, tá? Porque não fica preocupado não, daqui um pouco você vai morrer, e se você acreditar em mim, quando você ressuscitar, você vai ressuscitar num corpo glorioso. Não, Jesus não fez isso. Ela olhava só para baixo, e não podia contemplar as coisas do alto. Às vezes, irmãos, nós estamos fisicamente perfeitos, temos até um bom casamento, temos amigos, temos dinheiro, pagamos a conta em dia, compro o que eu precisar comprar, posso até viajar 2 vezes por ano, posso ir ao exterior, eu tenho um dinheiro sobrando, mas você é um infeliz. Você tem medo de tudo, medo da morte, você não tem certeza da sua salvação, você é uma pessoa amarga, bastou te olhar atravessado, você já planta a mão na orelha do camarada, ou então solta uma resposta atravessada. Você é uma pessoa que precisa ser curada. O seu corpo, perfeito. Mas essa amargura de alma pode te tirar do céu. O corpo enfermo não pode te tirar do céu. Ele não é pré-requisito, o Senhor dizendo assim, só aqueles que não tiverem doentes que eu vou trazer para cá, que aqui não é o lugar de doente. Ele fala isso de outra forma. Quando eu buscar vocês, eu vou dar um outro corpo glorificado, mas não é só por causa da doença, é um corpo como vocês foram criados. Ninguém foi criado com defeito por Ele, na cabeça dele, e aqui no céu não há pecado, então vocês precisam vir para aqui, corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, alma e espírito, tudo em dia, em condição. E sempre há quem tenta nos impedir de sermos libertos. Sempre tem um do contra. São os religiosos, é a religiosidade. Não foi uma, não foram 2, nem foram 5, mas muito mais que 15, 20, talvez centenas, dezenas de vezes, que eu passando por igrejas para fazer o trabalho que eu fazia em outras igrejas também, hoje faço, mas faço menos, tem uma nossa aqui para fazer, e a gente via, e Deus falava alguma coisa, e veio o marido e a mulher, amor, ele está dizendo isso assim, assim, Deus revelou para ele, disse assim, não, mas isso aí, qual é o problema? Não tem problema, é assim mesmo. Crente há 40, 50 anos, religiosidade. Disse, não, irmão, nós aprendemos que ninguém pode orar impondo as mãos na nossa cabeça, né? Nós aprendemos assim, o pastor ensinou, e ele esquece da Bíblia, que o próprio Jesus impôs as mãos. Obviamente, fazer um parêntese, nós não devemos aceitar que qualquer pessoa ponha a mão na nossa cabeça. Um dia falaremos sobre isso. Mas aqueles que você percebe que são filhos de Deus, estão numa linha direção com Deus, nós estamos aqui para orar com imposição de mãos. Aqui não diz que Jesus tocou nela, mas em alguns casos Jesus tocou na pessoa. Aqui ele mostra que impôs as mãos.
São os religiosos que nos afastam. E eles disseram assim, mas como é que o senhor vai fazer isso hoje? Não dá para fazer amanhã? Oh, você tinha que vir aqui hoje? Hoje é sábado. Sábado não pode curar? Vinha na sexta. Vamos botar ali na porta, dia de cura. De segunda e tal, não pode. Que isso? E como é que as pessoas fazem conosco hoje? Não dessa forma. Ninguém aqui na igreja falaria. Mas desanimam. De repente a pessoa vem aqui à frente, fazemos a oração, e ele sai, eu não senti nada. E logo arranja 2, 3 para falar, mas é assim mesmo, nem todo mundo sente mesmo, não, boba, senta lá, isso não era para você, era para outro. Quantos já escutaram isso? Eu acho que não é para mim, pastor, porque eu fui e não recebi. Alguém já escutou isso alguma vez? Não é possível, porque já falaram para mim aqui na igreja. Alô? Pastor, de repente eu estou pedindo, mas não é para mim, né? Não, há coisas que você está pedindo que realmente não são para você, porque não estão na vontade do Pai. Isso é outra conversa. Mas são aqueles que te desanimam. Aliás, eu quero pedir à igreja, vamos implantar isso aqui na igreja, já temos feito. Eu estou aqui, não sei o que de vez em quando eu vejo um irmãozinho falar no ouvido do outro ali, ele deve estar falando uma coisa legal. E fala mesmo, irmão, vai lá, você quer ir? Vamos à frente, eu vou contigo, quer que eu te abrace? Vou contigo. Eu não tenho nada com isso, não, é você que vai. Eu nem te conheço, nem sei seu nome, mas quer que eu vá lá com você? Eu vou com você. Não, não quero, não tenho vergonha. Eu posso orar por você aqui mesmo? Pode. E se ele falar, não pode não, tá bom, não vou orar não. Fecha o olho, desobedece a ele, irmão. Não precisa falar alto, para ele não pensar que você está orando por ele. E no seu pensamento você está dizendo, Senhor, queima essa pessoa. Cura essa pessoa, liberta, quebranta esse coração. Aliás, no Raiz Deus fez vários transplantes de coração, eu falei hoje de manhã aqui, vários transplantes, tirando coração de pedra e colocando coração de carne. Corações empedernidos, corações de pedra. A Bíblia fala sobre isso. Sempre há alguém que tenta nos impedir. E para concluir, queridos, o processo da cura total. Já dei alguns spoilers, e o processo, para nós encerrarmos. Primeiro, existe o papel do arrependimento e da confissão. Estou falando naqueles casos onde você tem alguma enfermidade advinda, oriunda de um pecado. E você precisa reconhecer e abandonar o pecado. Não basta reconhecer, tem que abandonar. Se você tem alguma coisa que é grave para você, que está te atrapalhando, essa coisa não serve para ninguém. Estou falando em objetos. Se você tem na sua casa alguma coisa que você trouxe e veio indevidamente, entrou, é muito comum. Alguma coisa que foi oferecida ao inimigo, foi consagrada ao inimigo, e por alguma razão está dentro da sua casa. Pastor, eu vou tirar, eu tenho uma prima, ela gosta muito disso, eu vou dar para ela. Você vai dar o demônio para ela. Isso tem que ser quebrado. Então não basta você reconhecer, você tem que abandonar. E abandonar é destruir na sua vida aquilo que não serve para você, não serve para ninguém em termos de bênção. O segundo papel é o papel do perdão. Perdoar e pedir perdão. Como é difícil pedir perdão, irmãos? Eu tinha muita dificuldade. A minha esposa, nós passamos por um processo, muita dificuldade. Mas eu aprendi a ter a boca mais mole para isso. Mas a pessoa é orgulhosa, pastor. Isso é um problema dela com Deus. Tivemos aqui esse ano já, eu ministrando sobre vidas que nós estávamos para batizar. Irmãos, eu não vamos citar nomes, mas, pastor, mas eu não consigo, a pessoa me faz muito mal, é do meu trabalho, e não sei o que, eu não fiz nada, e ela já começava a fazer assim, não é possível. Opa, irmão, a irmã vai passar mal. Eu vou orar por você e você vai conseguir, não porque eu vou orar, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Amém. Você quer? Pastor, mas eu não perguntei se você consegue, eu perguntei se você quer. Se eu te perguntar, você quer um carro 0 km, minha irmã? Aí você, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou te perguntando se você tem dinheiro, estou perguntando se você quer.
Há coisas que nós queremos e não podemos, mas queremos. E eu orei. E no domingo ela veio pulando. Falei, opa, eu tinha até esquecido. Pastor, sabia que aconteceu igual o senhor falou para mim? Eu falei, eu sei, porque foi o Espírito Santo que falou. Ele já sabia que ia acontecer. Mas foi incrível, porque eu já tentei outras vezes abordar essa pessoa, ela não quer nem conversa. E quando eu fui falar, ela me deu um abraço. Falei, que milagre. Porque outras vezes você não foi com esse coração que você foi agora. Um coração de carne. Isso funciona tremendamente. Terceira coisa, a dependência do Espírito Santo. Ele consola, ele guia e ele revela as áreas que precisam de cura. Eu não vou te perguntar, irmão, para não te ultrajar. Mas você sabe a área que você precisa de cura. Por exemplo, se eu fosse perguntar do corpo, você sabe? Aí você ia dizer, sim, o joelho. Ah, um negócio aqui na coluna. É um negócio aqui na cervical. Você sabe. E da alma? Essa então você sabe muito, muito mais. Ai, meu Deus do céu. Quando eu vejo aquilo, me dá uma raiva que dá vontade de quebrar tudo. Você sabe. Quando eu vejo aquela pessoa, quando eu ouço isso, eu não posso ouvir. Você precisa ser liberto do ouvido. Deixa eu fazer um parênteses, não está aqui no meu... Tem pessoas que se lembram da sua mocidade, de alguma música, que aquela música tocou quando ele traiu a sua esposa. E quando toca a música, ele lembra de quê? Da traição. Aí ele lamba os beiços. Aí ele acorda. Você precisa ser liberto disso. Essa música precisa tocar e você nem lembrar de nada. Estão comigo ou não, irmãos? Isso é cópia do diabo. O diabo copia. Eu gravei uma série de 4 CDs, dentro dos CDs que eu gravei, só de hinos dos inários. E Deus me deu o nome, o título dos CDs, Recordações, volume 1, Recordações, volume 2, volume 3, volume 4, parou no 4. E Deus me disse o que era. Ele disse assim, as pessoas que estão afastadas, que não vão à igreja, que não ouvem rádio evangélica, quando ouvirem um desses hinos, ele vai ser levado lá em algum episódio da vida dele na igreja, e aí eu vou tratar do coração dele. E, irmão, só dava isso. Mas eu ouvi cada testemunho. E uma das coisas que eu ouvi, que foi muito engraçado, foi que eu gravei uma música que muita gente não conhece, ela é do Inário Metodista, né? Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Aí uma mulher comprou o CD e falou assim, eu comprei isso, eu estou afastado da igreja há muito tempo, e eu me lembrei, quando eu era criança, olha que coisa engraçada, eu vou dar vontade de rir, mas é um negócio sério. Quando eu era criança, meu pai falava assim, vamos embora para a igreja. E eu falava, não, estou com sono. E ele abria a janela assim, deixa a luz do céu entrar, pá! Deixa o sol em ti, abria outra porta, pá! E ele ia batendo na porta para acordar com o barulho. E quando você cantou, eu só fiquei esperando o pá. O irmão não fez o pá. Eu falei, se a irmã dissesse, eu ia gravar. Deixa a luz do céu entrar, pá! Deixa... Por exemplo, quando a pessoa diz assim, rude cruz se erigiu, belo dia fugiu. Se você tivesse afastado, você lembraria de que episódio na igreja? Que momento? Hein? Pode falar. Sei. Alvo mais que a neve. Tem que voltar, Jesus, eu estou afastado. Eu tenho que voltar, Jesus. Aí o diabo copiou. Eu não vou cantar nenhuma música aqui do mundo no púlpito, né? Mas você cantou a música assim, aquela menina,
Eu lembro, eu era casado, mas ela mexia com a minha cabeça. O diabo copiou, irmão. Amém ou não amém? Falei verdade ou não falei verdade? Preciso terminar, irmão. O outro processo é a palavra de Deus. Ela é fonte de verdade e cura. Salmo 107, versículo 20 diz: Ele enviei-lhes e enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Quem cura é a palavra. É a palavra enviada por Deus. É a palavra que te liberta. Seja a palavra dita, logos, ou seja a palavra rema, a palavra dita, a palavra escrita, logos, ou a rema dita para agora ser liberto. Jesus usou aqui a palavra rema para ela. Mas havia uma palavra logos que está escrito. O outro processo é a comunidade da fé. Apoio, encorajamento e intercessão. Em Tiago, capítulo 5, 16, fala da importância de estar em um corpo de crentes, um corpo de pessoas. A mulher recebeu a cura ali. Eu não entendo. Pastor, eu não estou indo à igreja porque eu estou doente. Você precisa estar na igreja. A não ser que a sua doença, você está internado ou não dá para você sair de casa, aí é outra coisa. Mas você pode nos chamar e a igreja vai até você. Mas a pessoa se afasta. Pastor, eu não estou indo na igreja não. Sabe por quê, pastor? Eu estou muito aborrecida. Minha alma está angustiada. Meu irmão, você quer comprar carne, você vai na farmácia? Se bem que eu tenho que ter cuidado de falar isso agora, que a farmácia está vendendo tudo. Daqui a pouco vai ter uma picanha lá na farmácia. Você vai para o açougue. Ah, mas a igreja não é um hospital. Não, ela tem um hospital dentro dela. A igreja é um exército de Cristo. Ela é evangelismo. Mas tem um hospital, tem cura. O bálsamo de Gileade está aqui na nossa igreja, como está nas igrejas que processam o nome de Jesus. Você não pode se afastar. É na comunidade. Se você não puder estar aqui, você precisa estar conosco. Você precisa nos ligar, precisa nos avisar. E o pior é que alguns não vêm, não avisam e ficam aborrecidos que nós não sabemos que ela está doente. Eu agora tenho que ter dom de revelação que o irmão está doente há 2 semanas. Mas o propósito da cura total, qual é? Glorificar a Deus e viver uma vida abundante em Cristo. Quando Jesus chamou à frente, libertou-a da enfermidade do corpo, da alma, que eu duvido que essa mulher não ficou feliz. Quando Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda, ele ficou numa alegria. Ele foi logo procurar uma igreja. Quando Pedro e João curaram aquele aleijado junto à porta de Formosa, o camarada entrou pulando dentro da igreja e escandalizou todo mundo. E o cara, eu quero saber. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, e as pessoas disseram, mas quem te curou? Não sei. Não, você não era cego, não era. Eu vou perguntar ao pai dele. Ele era cego, rapaz, pergunta a ele já tem idade para responder. Aí volta lá nele, mas ele é pecador, esse cara que fez isso com você é pecador. Ele disse, se ele é pecador, eu não sei, mas eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Então a alma dele foi restaurada. E por fim, imediatamente, ela passou a glorificar a Deus. Quantos precisam de uma cura em qualquer área da sua vida nessa noite? Levante a sua mão. Pode levantar bem alto. Amém. Segunda pergunta, você quer essa cura? De novo, levanta a mão. Eu acho que é a mesma quantidade. E você crê que foi o Senhor que te informou essa enfermidade que você tem? De novo, levanta a mão. Pronto. Eu só falei, o Espírito Santo te informou. Mas você está disposto ou disposta a entregar ao Senhor aquilo
que obstrui o canal de comunicação com Ele, obstrui o Espírito, você está disposto ou disposta? Levanta a mão de novo. Pronto, não posso deixar de orar, não é? Então, o que eu vou fazer? Orar por você. Mas além de vocês, ou dentre esses que levantaram a mão, tem alguém assim, que está afastado? Não, há muito tempo eu não vou à igreja, um irmãozinho disse que eu era feio, eu fiquei zangado, sei lá qual a razão, você está afastado. Ou você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e diz, eu quero aceitar hoje, eu quero começar uma vida nova com esse Jesus aí. Quem sabe até dá tempo de eu batizar, pastor. Eu quero. Se há alguém nesses dois últimos, também só fazer assim com a mão, levantar a mão. Tem alguém afastado? Ou tem algum visitante que não pertence a nenhuma igreja evangélica e quer pertencer, quer ser de Jesus? Se quer, só fazer assim com a mão. Não temos nessa noite. Aproveito para dizer aos irmãos que nós precisamos trazer visitantes não crentes, tá bem? Porque eu vou fazer esse apelo todo domingo e não vou parar de fazer. Se tiver, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração as pessoas a aceitar como vocês têm visto. Amém? Tem alguém em dúvida se é de Jesus ou não é de Jesus? Eu não sei, eu li a Bíblia uma vez, eu acho que eu sou, não sei, pastor, na dúvida, eu quero. Se tiver alguém, levanta assim, é melhor, tá bom? Não tem, né? Amém. Então, vamos ficar de pé. Eu posso orar por vocês de várias maneiras. Eu posso orar aqui silenciosamente, Deus vai me ouvir e vai tocar vocês. Vocês creem nisso? Eu posso ir aí na cadeira, acho que eu vou fazer isso. Eu vou aí orando, você levanta a mão, eu vou orando um por um. Pode ser? Mas vai demorar muito. Vamos fazer diferente? Vocês vêm aqui e eu faço uma oração por todos. Vocês creem que funciona também? Então podem vir. Podem vir. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, olha o coração de carne aí, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu declaro nesta noite, pelo poder de Deus, pelo que Ele falou ao meu coração, que vão cair por terra todo espírito de mentira agora. Vai começar caindo espírito de mentira. Você tem o hábito de mentir e achando que não está fazendo mal a ninguém? Pode não estar. Mas você está agradando Satanás. E a última coisa que você quer é agradar Satanás. Eu sei disso. Eu sei disso. A última coisa que você quer, agradar Satanás. Espírito Santo de Deus, baseado na tua palavra, Senhor Deus, no teu sangue, Jesus Cristo, nós determinamos no teu nome, eu não sou ninguém para determinar, mas no teu nome eu sou. Todo espírito de mentira sai agora de todas as vidas e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, sai agora. Todo espírito do capeta, filho do diabo, que é a mentira, ele é o pai da mentira. Sai agora, em nome de Jesus, não só da vida desta pessoa, mas de toda a sua família. Sai agora. Quebramos essa maldição que veio de lá de cima, do seu avô que mentia muito, que achava bonito, seu pai, seu tio, contavam as mentiras, todo mundo ria das mentiras. Isso é do demônio.
Não brinque mais com isso. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito das trevas que trazem mentira nos seus lábios. Espírito de medo, de pavor. Começa a ver coisa na televisão, notícias do fim do mundo. Tem gente apavorada, pastor, olha o que está acontecendo, vai vir a terceira guerra. Hoje um irmão em Cristo me mandou um vídeo mostrando para eu ter cuidado que os carros chineses estão enviando os meus dados, os nossos dados, para a China. E eles estão dominando as nossas vidas. Eu falei, pode dominar quem ele quiser, eu não sou daqui, eu sou de outro reino. E o irmão teve vergonha e mandou uma carinha de riso. Eu falei, é verdade, ele tinha esquecido. Então, se você tem medo, isso não é de Deus. Se você tem medo, que eu digo assim, você é medroso. Ter medo, eu estou com medo disso, assim, assim. Isso está na Bíblia. Josafá teve medo e buscou a face do Senhor. O Augusto pregou muito bem aqui um dia sobre o medo. Pega essa mensagem depois, tá? Não é de Deus você é uma pessoa andar em medo, andar com medo, viver com medo. Você está sendo um forte aliado para futuramente espantar pessoas e assombrar pessoas. Quem faz isso não é de Deus. Espírito de medo, qualquer medo, medo da morte, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de ser assaltado, medo de ser ridicularizado, qualquer medo agora, coloco nesse bloco, espírito imundo de medo, no nome de Jesus Cristo, saia agora dessas vidas e não volte nunca mais, nunca mais. Almas abatidas. A igreja toda de olho fechado, que eu não preciso que ninguém saiba quem está com quem. Você que tem uma amargura na alma, abatimento, você tem mais vontade de chorar do que de rir. Você sente que a sua alma é pesada. Levanta a sua mão, só eu vendo. Levanta a sua mão bem alta. Pode abaixar, pode abaixar. Todos que levantaram a mão, pode. Mas tem mais? Alma. Você é feliz com a sua vida? Você está feliz com as coisas? Está contente? Se você não está contente, tem alguma coisa que te dá, você precisa levantar a mão para eu orar por você e quebrar isso em nome de Jesus. Cuidado que o inimigo vai fazer você esquecer que tem isso, hein? Senhor, lembra aqueles que estão esquecidos agora. Em nome de Jesus, lembra. Arranca agora lá do fundo da alma. Arranca. Tem mais alguém que pode levantar a mão? Pode abaixar, irmão, eu já vi. Pai, em nome de Jesus, alma angustiada, alma ferida. Alguém te feriu? Sua alma está ferida? E você pode causar enfermidades no seu próprio corpo, porque você anda com a alma amargurada. Eu te ordeno, espírito de alma ferida. No nome de Jesus, sai agora e não volte nunca mais. Nunca mais, em nome de Jesus. Amém. A enfermidade do corpo. Antes, a enfermidade do espírito. Você sente que você, por alguma razão, não vou nem pedir para levantar a mão, você por alguma razão